Tem que falar um pouquinho mais alto. Oi! Bom dia, todo mundo bem? Quase boa tarde já, né, gente? A gente não almoçou ainda, então é bom dia ainda. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Vamos esperar um pouquinho pra gente bater um papo hoje com a Vidinha. Falar um pouquinho sobre papéis de parede, qual é a diferença que ele faz, na minha opinião, no visual. Eu acredito que depois que tu começas e sabe usar o papel de parede, é impossível viver sem ele. E veste, né? E aqui tem uma prova real, né? Atrás da gente que tem 2 papéis incríveis da Colensan, que eu sou suspeita para falar. São obras de arte na parede, né? Sim, sim. Então a vida chegou? Já tô aqui. Bom dia. Oi, Vidinha! Gostou do nosso visual hoje, vida? Amei, tô adorando essa parede ao fundo aí. Adorei esse book aí no ladinho de vocês, Forma 7, design. Adorei, tô adorando. Seja A Nath, bem-vinda. a Nath, para quem não sabe, é uma apaixonada por Forma 7. E a nossa parceria muito começou através desse book, desse desejo dela de ter essa coleção aí na Mancha Bosco, né, Nath? Com certeza, a gente já vinha namorando há um tempo, né? Mas esse book eu tenho certeza que ele foi o nosso... Eu tenho certeza que esse book foi, sem dúvida, o nosso principal elo inicial. Com certeza. E, gente, para quem não conhece a Vida ela é diretora de marketing e curadora da Select Paper, que é uma importadora e distribuidora. Então, a Márcia vai falar um pouquinho mais, a gente vai bater um bate-papo super descontraído. E, por favor, tirem suas dúvidas, né? Conversem conosco, que essa interação é super legal. O papel de parede, né, Vida, já existe há tantos e tantos anos, tem uma tradição bárbara e às vezes ainda as pessoas se questionam se vão usar ou não. Antes de tu entrares, até eu comentei que depois que a gente passa a utilizar e sabe utilizar, a gente não quer mais viver sem eles, né? Então, a minha história com o papel de parede começou há uns 10 anos, né? Quando a gente descobriu essa paixão pelo papel de parede. Ela nasceu em mim, né? Essa paixão, vamos dizer assim. Começou com uma feira, né? Uma feira na Alemanha, que a gente foi participar. Na época eu era, todos sabem, uma lojista, né? Eu tenho uma outra empresa, como a Natália e a Márcia, né? Revendia papéis de parede e, por ser muito curiosa, quis ir, então, até a Europa para ver as coisas antes, para saber o que seria tendência, para ver os books antes, para escolher, para estar à frente. Sempre gostei de... Sou meio rapidinha, né? Então, sempre gostei de ver as coisas antes. Tem uma particularidade, eu sempre começo a revista do fim para o começo, porque eu não consigo começar do começo para o fim. Né? Eu gosto de ver, né, pela essa questão de ser meio rapidinha, assim, eu gosto de começar até a revista do final para o começo. Né? É uma particularidade minha. Então, a gente foi, há 10 anos atrás, numa feira na Alemanha, para tentar descobrir o que era tendência de papel de parede, para tentar aprender um pouco mais do que existia por trás desse produto. E aí nasceu a Select Paper, dessa nossa primeira visita na feira. Ela nasceu, a gente começou a representar marcas que até hoje a gente representa no mercado nacional, né? Veio dessa primeira busca que a gente fez, né, por ampliar o portfólio de produtos na nossa loja. E trazendo isso aqui, a gente começou a conversar com outros lojistas, como a Márcia e outros, enfim. E nasceu a Select Paper, essa distribuidora, né, que a gente tem o intuito sempre de estar procurando o que tem de diferente no mercado, o que está à frente para trazer para o nosso mercado nacional. A gente tem uma particularidade bem distinta das outras distribuidoras, eu acho, que a gente trabalha com um produto que tenha qualidade, mas que tenha um pouco de design também, que tenha books assinados com designers conhecidos de todo mundo. Então, o nosso produto, ele é de um médio para alto padrão, né? E a gente também só trabalha com produto europeu ou americano. É uma questão muito particular nossa, de buscar qualidade, de buscar
produtos sustentáveis, de buscar a questão de não trazer produtos tóxicos, né? De não trabalhar com produtos que não tenham todos esses certificados, tanto americanos quanto europeus, de qualidade e, enfim, de bem-estar para todo mundo, né? Trazer um produto que realmente vai trazer um bem-estar, né? No sentido amplo da palavra. Né, Vidinha? Isso se chama, antes de mais nada, responsabilidade social com o mercado, né? Coisas que a gente preza muito. E, bem, a gente tem muitas curiosidades, assim, para entender um pouquinho como surgiu, quando e como surgiu o papel de parede e qual a relação que tem com as tapeçarias tanto utilizadas antigamente nas paredes. Então, essa pergunta de como surgiu, quando, a data exata, existe trilhões de versões, né? Então, assim, tu vai na Alemanha, eles dizem que o papel de parede surgiu na Alemanha. Tu vai na Inglaterra, eles dizem que o papel de parede surgiu na Inglaterra. Então, assim, cada um, vamos usar um ditado aqui bem nosso brasileiro, puxa o assado, né? Pro seu lado. Então, assim, o que acontece? Na nossa biografia, a gente acabou inserindo na história do papel de parede que a gente conta que os primeiros relatos de um papel mesmo de parede vêm da Inglaterra, tá? Essa inspiração, como ela começou? Começou desde o tempo que se desenhava nas paredes das cavernas, se faziam aquelas obras de artes. Isso foi crescendo, foi se modificando, chegou nas tapeçarias. O que são as tapeçarias? São o retrato também daquilo que se desenhava nas paredes das cavernas. Só que as tapeçarias, elas, desde a sua existência, elas têm um valor agregado, né? Porque é um trabalho manual, confeccionado, que às vezes leva mais de um ano para se fazer uma tapeçaria, né? E tudo isso agrega valor ao produto. Então, para aquelas pessoas que não tinham condições de ter uma tapeçaria original na sua parede, veio a ideia de se imprimir, então, no papel de parede, né? Essa é a história que a gente conta como o início do papel de parede. Foi assim, então, que por volta, os primeiros desenhos, eles datam de 1500, né? E que vem nessa questão de transformar a tapeçaria num papel de parede para que a pessoa pudesse ter uma obra de arte na sua parede de uma forma mais com um custo menor, né? Era isso que se queria na época, né? E é isso que se tem até hoje, né? A gente pode ter um fornacete, como a Natália está mostrando ali, na nossa parede, com um custo bem menor do que ter qualquer objeto do fornacete, que todos nós sabemos o quanto o custo desses objetos tem hoje no mercado, né? Porque são obras de arte. Então, essa acho que responde a tua pergunta inicial, Márcia. Perfeito. E Vida, fala um pouquinho assim, como é que funciona o processo criativo de industrialização do papel de parede? E qual a diferença da impressão para a impressão digital? É legal que né? É enorme e as pessoas a gente não tem nem ideia de tantas formas que tem de se trabalhar com o papel de parede, né? Eu acho isso bem legal. Então, assim, eu tô vendo aqui que tem várias revendas assistindo. Gente, muito obrigada. Eu mandei o convite hoje de manhã para vocês. Muito obrigada. Tô vendo aqui. Não vou citar nome por nome para mim não cometer o pecado de esquecer de alguém, mas muito obrigada pelo apoio de vocês, tá? Então, eu quero começar contando, Nath, de como os papéis de parede eram feitos na Colin Sun. Colin Sun é uma marca inglesa que nós representamos, que ela data de 1875, a sua fundação. É uma fábrica que sobreviveu, que teve grande parte da matéria-prima dos papéis, vamos dizer assim, né, de como eles são feitos, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, né, que muitas fábricas queimaram na Europa, né, e pós-Segunda Guerra Mundial também, a gente pode falar que o consumo de papel de parede aumentou um monte no mundo inteiro. Por quê? Obviamente, falando em Europa, a gente teve muita destruição e tiveram que se refazer casas novas e as pessoas foram fazendo e foram, então, consumindo papel de parede. Mas, antigamente, na Inglaterra, então, nessa época de 1875 que eu estou falando, eles eram feitos assim, com esses blocos de madeira, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, são blocos de madeira talhados à mão, tá? Então, a gente sempre tem... Cada chapa dessas aqui vai fazer uma parte do desenho e vai estampar com uma cor, tá? Então, o maior patrimônio da Colin Sun
é ainda ter, até hoje, 2.000 blocos desses. São madeiras de árvores de pera, tá? Por isso que nas estampas da coleção a gente encontra aquelas árvores com as perinhas penduradas. Porque o maior patrimônio deles é que eles conseguiram salvar esses 2.000 blocos da Segunda Guerra Mundial, das chamas, e eles preservam isso até hoje num depósito. Eu conheço esse depósito, aonde tem que ficar climatizado 24 horas por dia, 365 dias por ano, para que a madeira não deforme, não trabalhe e não se perca esse desenho. O grande diferencial da coleção vem disso. Por quê? Porque a coleção tem papéis de paredes e muitos castelos. E, como todo mundo gosta de saber, em Kensington, Windsor, todos os castelos da família real. Hoje ainda tem papéis de parede da coleção. Como os papéis de parede que estão lá são feitos, muitos dessa forma artesanal. Muitos em outras técnicas que eu vou mostrar agora aqui na sequência. Então, assim, a coleção tem um compromisso de que o papel é imortal. Se a Rainha Elizabeth quiser trocar o papel porque ela acha que teve uma infiltração na parede dela, não vai existir que o papel dela está fora de linha. Vai existir que o bloco está lá, conservado, e eles vão fazer o papel de novo com exatamente as mesmas cores para ela. Como é que eles têm isso? Através desse arquivo aqui que eles têm, tá? Nesse arquivo, eles guardam um rolinho de cada papel que foi criado, na sua cor original. Esse arquivo fica lá dentro da fábrica também, eu conheço esse arquivo. Essa foto linda foi batida por mim, tá, gente? Nada profissional, mas eu acho que mostra muito disso. E então, todos esses primeiros papéis foram criados dessa forma, são conservados até hoje. E uma curiosidade aqui, para quem não sabe, como é que eram os buques de papel de parede. A pessoa ia até a fábrica e esse papel era desenhado na hora para ela. Se desenhava à mão, se criava aquela estampa na hora para ela. Como que ficava registrado que esse papel era dela para ela pedir essa reposição que eu estou falando? Existem livros que são os primeiros buques de papel de parede, onde se tirava um pedacinho do papel de parede, anotava o nome da família e a data que tinha sido feito para essa família, né? Então, assim, se criou esse grande arquivo histórico, né? Que tem o nome de muitas famílias inglesas e de outros países ali, né? Francesas, muitas famílias utilizam ainda esse arquivo da coleção quando querem retomar a história da sua família, né? Através disso. Então, esse é o início do papel de parede, Márcia. É assim que ele começou. E, Vida, muito interessante, uma ocasião que a gente já conversou. Esse processo de mistura de tintas é uma coisa tão artesanal que já existem várias gerações treinadas para fazerem isso no olho, não é verdade? Então, ó, até tinha separado uma foto sobre isso. Essas daqui são as conchas, né? Aonde essa pessoa que é um corista, ele é um especialista em determinar a cor, né? Ele pega uma conchada, então, de tinta amarela, uma conchada de tinta vermelha, verde, e compõe essa cor para esse papel de parede, né? Essa mistura é feita a olho, é assim que funciona. Ela é feita numa máquina como essa aqui, que aceita até de 9 a 12 cilindros. Então, quer dizer que um papel de parede dessa forma pode ter de 9 a 12 cores diferentes, somente isso. Porque isso, Márcia, vai responder a tua questão da impressão digital, tá? Por isso que eu tô falando isso agora. Já vou chegar na tua resposta, tá? Então, essa máquina, ela consegue colocar no máximo 10, 9, 10, 12 cores. Os cilindros são assim, ó, né? Então, toda a fábrica que tu vais, tu encontra os cilindros assim. Antigamente, eles eram talhados em madeira, depois eles eram em cobre. E por uma questão de custo, cada dia mais eles estão... né? Já são hoje de alumínio, né? Enfim, do material sempre mais em conta que tiver que conseguir fazer o processo, né? A maior revolução que teve nos últimos anos do papel de parede foi... Deixa eu pegar só um minutinho. A maior revolução, então, que teve no papel de parede foi justamente o que a Márcia falou agora. A questão da impressão digital. Quando a gente fala em impressão digital aqui no Brasil, às vezes a gente dá uma falsa ideia, que é aquela plotagem que se faz em qualquer empresa, como eu fiz das impressões hoje de manhã aqui, para mostrar para vocês que eu quis fazer grandes, né? Não é isso aqui.
A nossa impressão digital não é nada disso. Dentro dessa máquina de impressão digital que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É uma máquina... Aqui na foto é só uma parte da máquina, né? Eu não consegui tirar a foto inteira. Tem esses cilindros. Esses mesmos cilindros que eu mostrei ali, de uma forma mais moderna, estão aqui. E são esses cilindros que fazem a impressão do papel de parede, né? Que fazem essa criação. A vantagem que nós temos em relação à impressão no maquinário comum é a questão da escala do desenho e da repetição do desenho. Todo mundo que conhece um pouquinho de papel de parede sabe que quando o instalador vai instalar, ele coloca uma faixa, a segunda ele tem que fazer o encaixe do desenho. E tem uma parte do papel que, enfim, é perdida, né? No mural, o que acontece? No mural, a gente faz o desenho sob medida para a parede do cliente, numa escala real de proporção, com uma multiplicidade de cores que não se limita ao número de cilindros que a gente tem na máquina. A gente faz com a quantidade de cores e sombreamentos que a gente quiser. Por isso que sempre quando a gente vê um papel de impressão digital, a gente diz, nossa, mas que lindo! Porque ele realmente, ele nos chama atenção. Vou pegar aqui uma amostra para a gente ver. É legal que o cliente ele tenha a ideia de como vai ficar, porque a fábrica manda um projeto para aprovação. Sim. Exatamente. Aqui a gente tem uma impressão digital. Vocês estão vendo a multiplicidade de tonalidades e os efeitos de luz e sombra que a gente está tendo aqui nesse papel. O olhinho ali, ó, do elefante, ele é perfeito. A gente consegue sentir o olhar, né? Isso, só uma impressão digital a gente vai conseguir fazer. Numa máquina de cilindros, a gente não vai conseguir dar essa profundidade, essa multiplicidade de cores. Aí, ó, esse mesmo papel, né, Nath? Você tem aí no showroom. Então, é isso que a gente consegue. O que também eu acho que traz muito de encontro que as pessoas estão procurando hoje. Com o mural digital, tu consegue ter uma parede única dentro da casa do cliente. Uma coisa exclusiva, do tamanho e do jeito que ele pensou. Né? A gente consegue até, dependendo do projeto, modificar cores, modificar a escala do desenho, fazer uma coisa realmente única e personalizada, né? Muito se fala hoje que os ambientes estão cada vez mais monocromáticos, mas dentro desse ambiente monocromático, a gente vai ter uma parede totalmente única. A gente vai transformar o papel de parede de novo numa obra de arte, que é o que se pensou lá no início, lá quando ele foi criado. A gente tem de novo, através dos murais, essa questão de ter uma parede única, exclusiva e diferenciada dentro da casa do cliente, né? E Vida, a gente tem notado muito isso aqui no nosso mercado, né? A gente atua muito na região sul e aqui a gente está vendo que as pessoas estão valorizando cada vez mais esse trabalho personalizado e o destaque, né? Porque, na realidade, o papel de parede é uma obra de arte e as pessoas estão tendo esse entendimento, essa percepção. Então, a gente tem usado muito efeitos em linho, na maioria das paredes, mas sempre tem uma em destaque e o lavabo nem se fala, né? Que Sim. O lavabo a gente sempre ouça bastante. Mas as pessoas estão perdendo o medo de ousar. E eu tenho certeza que a exposição que a gente fez aqui na loja, aqui atrás a gente tem algumas possibilidades, está fazendo com que as pessoas e até a gente mesmo perca o medo É um convite à arte, né? Botar mais cor na vida da gente, né, Vida? Eu acho que nesse momento, eu até comentei ontem com a Márcia, numa conversa informal que a gente fez, se preparando para vocês, porque eu acho que não é só simplesmente chegar aqui, a gente tem que estar preparado para vocês que estão dando esse tempo tão precioso do horário do almoço, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem horário de almoço, né? A gente está falando aqui com outras pessoas de outros lugares que eu tô vendo, então aqui no Sul vocês devem estar adorando o nosso sotaque, e a gente tem horário de almoço ainda. Né? Então, assim, muito obrigada por quem está dispensando esse tempo conosco. E é isso aí, Márcia. Eu acho que aquilo que eu te comentei ontem, nesse momento onde as pessoas estão tendo que trabalhar de casa, estão fazendo seus home office, né? Eu vi uma reportagem hoje de manhã que o consumo de notebooks, a compra de notebooks e de eletrodomésticos para dentro de casa aumentaram um monte no mês de abril. E em contrapartida, eu vi o que eu falei ontem com a Márcia, que nos Estados Unidos o consumo de papel de parede disparou. Por quê? Porque todo mundo quer uma parede bonita, de fundo,
para fazer a sua live, para fazer a sua reunião pelo Zoom, para poder se comunicar com as outras pessoas. Então, e também para si, né? Para si, para trazer aconchego para si, para trazer alegria para dentro de casa, já que tá todo mundo confinado. E daí, se tu fica dentro de casa olhando para um monte de parede branca, com certeza tu tem uma percepção do mundo lá fora. Se tu tá dentro de casa com uma parede linda, verde como essa, que tá atrás da Márcia ali, com certeza tu tem outra visão do mundo. Eu acho que tudo fica mais. Nós temos 2 perguntas. 2 perguntas, Lidinha. Fale. Vida, a gente comentou de papéis de parede, né? A Colensan é uma marca inglesa. A gente teve uma pergunta, quais marcas americanas que vocês trabalham? Então, a gente tá... Tudo bem? Tu tá aí nos Estados Unidos morando, não tá? E foi ela que fez a pergunta. Então. Gente, então é uma novidade. A gente desenvolveu para esse ano uma parceria com a York. Esqueci de chamar a Selma para live. Tomara que ela esteja vendo. A gente vai representar as coleções de alto padrão da York. Coleções diferenciadas, coleções que agregam outros produtos ao papel. Como todo mundo sabe, o papel ele pode ser uma mistura de celulose somente, ou pode ser celulose mais poliéster, quando a gente fala da base do papel. E à frente do papel, a gente tem infinitas possibilidades. A gente pode ter um tecido, que esse tecido pode ser uma seda, que pode ser uma camurça, como uma coleção lindíssima que a gente tem agora, que se chama Egoist, né? Que pode ter microesferas de cristal aplicada, que pode ter veludo aplicado. Então, quando a gente soma a base do papel de parede a outros produtos, ele se torna um revestimento diferenciado que vai trazer outras qualidades, outra estética ao produto, que não só a impressão, né? Então, respondendo a pergunta da amiga de vocês, a York é uma das maiores empresas americanas, se não a maior, de revestimentos e papéis de parede. Que legal. E Vida, até entrando nessa questão de composições, assim, quando o papel é feito em estamparia digital, impressão, ele tem que ter alguma base específica? Essa também é uma pergunta da Claudine. Desculpa, Nath, tu pode repetir? Eu tentei ler uma outra pergunta aqui. Repete. Claudine, até falando de bases de papel, assim, quando a gente trabalha com uma impressão, com mais tecnologia, uma impressão digital, ela tem que ter uma base específica? Não, ela pode ser feita em várias bases, que são o backing do papel. O que eu sempre sugiro? Que a gente use um backing de Noven, tá? Que é a celulose mais poliéster. Por quê? Essa composição faz com que o papel respire na parede. Então, a gente evita acúmulo de mofo ou bolor. Dependendo da região do Brasil, aqui alguns entendem mofo e outros bolor. Então, eu já tô aprendendo isso. Então, a gente evita esse acúmulo. Não, claro, que a gente vai conseguir evitar, desde que isso seja uma infiltração grande que esteja ocasionando essa proliferação. Mas, se for alguma coisa pequena, a gente consegue fazer com que o papel não impeça a respiração, né, da parede com o ambiente. Então, a gente não vai ter esse acúmulo, né? Então, isso eu acho bem importante. Então, eu sempre prefiro imprimir no backing de Noven. E à frente a gente pode ter 2 maneiras. Ou a gente pode trabalhar com a celulose, né? Ou a gente pode trabalhar com a frente vinilizada. Quando se usa essa frente vinilizada? Num projeto comercial. Porque o toque, o aconchego somente da celulose, ele é muito maior do que quando a gente tem a vinilização do papel, né? Porque a gente deixa ele com um toque mais resistente, mas ao mesmo tempo um pouco mais frio, no meu gosto pessoal. Com essa diversidade de material nesse produto, a gente pode considerar o papel ou mesmo o revestimento como um produto ecológico? Sim, todos os produtos que nós representamos têm todos os selos de ecologia que a Europa exige. Tá? Por isso que nós optamos por trabalhar somente com produtos europeus ou americanos, porque esses 2 países têm regras bem rígidas quanto a isso, porque vocês sabem, na Europa ou nos Estados Unidos se usam em hospitais papéis de parede, se usam em escolas,
em salas de reuniões fechadas, onde são ambientes fechados, onde muitas pessoas ficam dentro, né? E eles têm critérios bem rígidos quanto a isso, né? Então, assim, esse é o motivo. Perfeito. Isso é muito importante. Eu vi que tem alguém perguntando ali, ó. Vi que tem alguém perguntando ali, que não estou enxergando muito, estou longe da câmera aqui, mas se o vinil para hospitalar. Não quer dizer que seja o vinil para o hospitalar, tá? Eu vou dizer que para o hospitalar a gente tem que ter a base de novo. Essa base que faça essa respiração. Porque o que a gente quer evitar no hospital? Justamente que tenha uma proliferação de fungos e bactérias por trás dos papéis. Todos os nossos papéis, que são europeus ou americanos, como eu já falei, eles recebem um tratamento para que não ocorra essa proliferação no papel. Só que a parede, a gente não tem como impedir, né? Então, por isso que é importante que nós tenhamos essa composição no backing do papel, na parte de trás do papel, né? A questão do vinil, para responder a pergunta ali, é só uma resistência ao atrito externo. É quando a gente bate na parede que o vinílico ele é mais resistente, obviamente. Mas o que nos importa para um hospital é a questão do backing do papel. Perfeito. E Vida, uma curiosidade, assim, tu que tá sempre em feiras, até vou fazer minha pergunta e quero que tu estenda um pouquinho também, nos contando como é que acontece lá fora tudo isso. Mas existe uma tendência hoje em estamparia e cores. Quem dita essa tendência? E onde nasce toda essa inspiração para essa diversidade de revestimentos e papéis de parede que a gente tem hoje? Então, hoje, com essa globalização que a gente tem, eu acho que toda tendência ela nasce de uma pesquisa. E é uma pesquisa que vem da intenção de consumo, né? Ninguém desenvolve uma coleção sem fazer uma pesquisa sobre a tendência de consumo que vai ter em cima dessa coleção. Por quê? Uma coleção de papel de parede, ela leva mais ou menos 1 ano para ser desenvolvida, tá? A maioria das marcas que nós trabalhamos, ela somente cria papéis com o desenho manual. São desenhados à mão. A maioria das marcas que nós representamos. Poucos criam estampas com desenho digital, tá? Isso acontece quando é uma coleção talvez muito geométrica, muito contemporânea. Senão, na maioria das vezes, elas são criadas de forma artesanal, com desenho à mão. A inspiração sempre vem da natureza, sempre vem em cima disso. Bom, se leva 1 ano para criar uma coleção de papel de parede, todo mundo almeja criar uma coleção certeira, que vai ter um consumo depois, né? Até porque quando se põe numa máquina, geralmente se faz um lote muito grande, né? O primeiro lote, obviamente, já sai com uma quantidade bem grande e se quer fazer muitos lotes daquela coleção, né? Por isso que os papéis de parede têm uma vida útil e às vezes as coleções elas ganham uma extensão, um plus no tempo de validade delas. Por quê? Porque elas estão sendo consumidas, elas estão atuais e as pessoas ainda estão desejando elas, né? Eu vejo desde o ano passado, né, nas feiras que eu costumo ir, eu sempre costumo fazer uma pesquisa e gosto de ir em todas as feiras, né, para fazer isso, a tendência do oriental ainda, muito em alta. Por quê? Eu acho que eu já respondi. Onde é que está a maior parte do nosso consumo hoje, né? De luxo e de produto diferenciado no mundo oriental. Então, os europeus, eles estão se voltando para atender esse mercado, que está com uma demanda maior que o mercado europeu e, obviamente, que o nosso mercado, né? Então, muito está ligado a essa inspiração oriental. As cores que estão vindo para esse ano, que começaram a vir no ano passado e continuam vindo mais forte para esse ano, estão todas com apelo, ao oriental, né? A gente tem os tons terrosos muito forte de novo, a gente tem tudo que está ligado a isso. Nas estampas a gente vê muitas flores orientais, pássaros orientais. Então eu acredito que essa questão do oriental é uma tendência ainda em 2020. Continua sendo, começou em 2019, mas continua sendo, né? Não teve Milão esse ano para os arquitetos confirmarem isso que eu estou dizendo, mas eu fui na principal feira que
que eu acredito, né, no principal evento que eu acredito que me mostra o que é tendência de papel de parede para esse ano, se chama Paris Deck Off. Quem não conhece, é um evento que ele acontece em janeiro, concomitante com a Maison Objet de janeiro. Tem uma região de Paris que as empresas montam seus showrooms. Por exemplo, empresas que não têm showrooms nessa região alugam uma sala, montam um showroom para aquela coleção que elas querem apresentar, né? Esse showroom fica ali montado por 4 dias somente, onde eles querem receber todos os designers, todos os decoradores, todos os arquitetos do mundo inteiro e apresentar suas tendências em papéis e tecidos, né? Então, esses showrooms estão preparados para o profissional, né? Porque eu compro as coleções na feira na Alemanha, mas lá é negócios. Lá, a gente, cada um vai querer vender o seu produto. Aonde eu vou buscar confirmar as minhas escolhas que eu fiz na feira, onde eu vou confirmar as minhas escolhas é nesse evento que acontece em Paris. Que para mim, é tudo. Esse evento é tudo. É lá onde eu me inspiro. E lá eu compro todas as revistas que tem, eu compro todas as revistas dos meses que saíram, né, ali pós-janeiro, para entender o que a gente está trazendo, né, como é que a gente vai posicionar isso no mercado. Eu tô vendo que tem gente dizendo que quer ir na feira comigo aqui, tá? Então, assim, quem quiser ir na feira comigo já tá convidado. É na 3ª semana de janeiro, em Paris, que não é muito ruim, né? Tomara que o ano que vem nós tenhamos a feira, né? Para que nós possamos nos encontrar lá, tá? Mas, assim, quem tá dizendo ali, sinta-se convidado já. Já está convidado. Até uma curiosidade que eu acho bem interessante, que o papel de parede ele tem um consumo enorme fora do Brasil. O Brasil ainda tem um consumo muito pequeno, né, em relação ao mundo. Compartilha essa informação que tu tem conosco, que é bem interessante. Tem muito mercado no Brasil, né? Eu acho que a gente está evoluindo nesse mundo e a gente fica muito feliz porque é assim, o mundo é apaixonante. Depois que a gente conhece, que a gente vê, que a gente entende a história, que é o que a vida contou pra gente, a gente nunca mais quer deixar de usar papel, né? Exatamente. Olha só, eu tô vendo aqui que tem uma outra importadora de papel de parede nos dando oi. Oi, Mari, eu te amo, tá? Sinta-se forte. Ela tá passando por um momento bem difícil que ela me contou ontem. Sinta-se forte com o nosso apoio, tá? Beijo no coração, amiga. Então, assim, voltando, Nath, à tua explanação. O consumo de papel de parede na Europa, ele é imensamente grande nos Estados Unidos. E ele já acontece há muito tempo, porque eles criaram o produto, eles têm a tradição, isso vem de berço, né? Vem de geração em geração. É uma forma deles estarem repaginando as suas casas, porque diferente de nós, vou falar diferente de nós, Brasil, talvez não tão diferente de nós aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, eles têm poucos dias de sol, eles têm invernos severos, eles ficam muito dentro de casa, como a gente está hoje, né? Então, a casa deles tem que ser o melhor lugar do mundo, onde eles sintam que lá é o melhor lugar do mundo. Como a gente tem que ter esse sentimento também, né? Então, assim, eles estão sempre repaginando, eles estão sempre trocando a decoração. Como é que eles trocam a decoração da casa deles? Eles trocam as almofadas, eles trocam o tapete, eles trocam a cortina e eles trocam o papel de parede. Que é uma casa nova. É rápido, é limpo, sustentável. Até porque eles, diferente de nós, eles não têm tantos imóveis ao longo da vida. A gente que aqui no Brasil troca mais, né? Nem sempre já morou em 4, 5 imóveis diferentes ou alguma coisa assim. Não, eles repaginam. Estão sempre repaginando. Por isso que na Europa existe sempre 2 coleções. Uma coleção voltada para o verão, sempre com mais flores, verão, primavera. E uma coleção mais voltada para o inverno, que sempre aquece mais. Porque eles têm o costume lá de fazer essa troca. Eles trocam, às vezes, nesses 2 períodos, né? Na questão primavera-verão, outono-inverno. Eles repaginam a casa deles. Claro, gente, não vou ser hipócrita aqui de não falar. O custo lá é bem menor, né? É um produto que tem um custo bem menor para eles do que tem hoje aqui para nós no Brasil. Porque a gente tem toda a questão, infelizmente, da carga tributária, que no papel de parede é 100%. E a gente ainda
E ainda a gente já tem a questão do transporte para o Brasil, que é uma parte bem alta do valor também. Esse valor de transporte da Europa para o Brasil agrega bastante valor ao produto quando ele chega aqui. E mas aí, provavelmente, né, Vida, seremos beneficiados aí, a gente acredita que num espaço curto de tempo, com esse acordo Brasil-Europa, né? sim, é o meu sonho, Márcia. O dia que isso acontecer, tu pode ter certeza que a gente vai ser as pessoas mais felizes. Não porque a gente possa ganhar mais ou menos, mas porque o nosso produto vai poder chegar a mais pessoas, a mais lares. E a gente vai poder criar essa cultura de talvez transformar de uma estação para outra um ambiente com a simples troca do papel de parede, né? A gente quer que o produto seja acessível, que esteja ao alcance de todos, né? Mas é claro que essa questão tributária acaba incrementando o valor do produto todas as famílias, né? Como lá na Europa eles têm esse alcance, né? Então essa é a diferença de proporção que acontece, né? Mas a gente acredita que muita coisa vai mudar, né? E Para melhor. Para melhor. E eu acho que esse momento que a gente tá mais em casa é um convite também pra gente cuidar da gente, porque a gente estando bem em casa, se sentindo bem, fazendo pequenas transformações que o papel de parede transforma e como, né, a nossa vida, nosso dia a dia muda completamente nosso humor, tudo. Então, acho que isso é um convite para a gente cuidar da gente e se sentir bem nas nossas casas. Que hoje em dia a gente está tanto em casa e a gente não tem previsões ainda de ter né, um retorno. Um retorno, exatamente. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês veem o mercado de papel de parede aí nessa região metropolitana, que é a região mais importante do nosso estado? Como é que vocês veem o crescimento dessa cultura? Porque, como eu falei, papel de parede é uma coisa nova para nós. Ele existiu lá nos anos 70, veio de uma forma vinílica, não tinha essa base de novo, então era uma coisa que tu colava na parede, que tu tinha que chamar alguém para tirar, que tinha que lixar a parede. Nada disso precisa acontecer hoje. Quando a gente trabalha com esse produto que tem a base no oven, ele é easy up, que a gente fala. Ele é fácil de aplicar e ele é fácil de retirar. A gente consegue puxar o papel e tirar ele inteiro, desde que o instalador utilize a cola correta, né? Então, hoje, é um produto muito simples. Tu pode até, inclusive, colar sobre um já existente. Não tem problema nenhum. Dependendo do papel que tá atrás, pode colar por cima. Tu não precisa nem tirar, né? Então, assim, como que vocês veem esse amadurecimento do mercado de vocês em relação ao papel de parede? Ele é crescente, né, Natália? Ele é crescente. O que a gente acredita? Que nós temos a responsabilidade de passar as informações para os nossos clientes. E a partir do momento que a gente acredita e que a gente entende a experiência que ele vai ter na sua casa, a gente consegue cultivar, né, e fazer com que as pessoas levem essa paixão para a casa delas. Elas vão perdendo esse medo, vão colocando num ambiente, depois quando a gente vê já está na casa inteira. Então eu acho que isso é muito uma responsabilidade nossa enquanto loja para passar para a comunidade, enfim, para os nossos clientes. E é muito crescente. A gente realmente tem visto que cada vez mais as pessoas... a casa inteira. Exatamente. Eu sempre digo uma coisa, quando o cliente está vendo o papel de parede. Se ele conseguiu amar num pedaço tão pequeno quanto é o pedaço que tem ali no álbum, no book, quando ele vê na parede dele, é quase impossível ele não ficar mais apaixonado ainda. É verdade. Eu vou até, enquanto a gente está conversando, eu vou virar o painel aqui para vocês terem uma mudança de sensação. Enquanto isso, tem mais umas perguntas que eu vou te fazer, Vida. Tá, pode fazer. Então, assim... quais os lugares mais inusitados que a gente já colocou papel? Essa foi uma pergunta. Eu acho que a gente, na verdade, o papel de parede... a gente coloca onde a gente imaginar. A gente tem uma instalação muito legal aqui na loja, a gente envelopou todo o lavabo. Parede, teto, já teve ambientes que a gente colocou apenas no roda-fogo. Então, eu acho que é um convite à criação, à criatividade. Exatamente. Voltamos aí também. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que te faz sentido. Aquilo que te faz bem. Que gosta, né? A casa dele tem que ter aquilo que faz ele se sentir bem, aquilo que transmite essa sensação que todos nós hoje estamos buscando, né? Que é um aconchego, que é uma paz interior,
que é pensar que a casa da gente é o melhor lugar do mundo, porque é onde a gente está fechado, é onde a gente pode continuar fechado por mais tempo, né? Ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Então, eu acho que a escolha do cliente, ela é pessoal, né? A gente está aqui para orientar. Então, se vocês puderem orientar o cliente a ele escolher um papel com uma base de Nova e ele conseguir entender que esse papel com a base de Nova, obviamente, vai ter um custo maior do que o papel com a base de celulose. Porque no Noven a gente tem a celulose mais o poliéster. Na celulose, só temos a celulose. Então, tudo isso agrega valor ao produto. Mas o cliente vai entender que ele vai ter um produto que vai trazer mais benefícios para a saúde dele, que vai ser fácil de remover quando ele quiser remover, que é fácil de aplicar, porque o Noven não faz bolhas, o Noven não precisa de sobreposição. Então, tem uma série de coisas. Às vezes o cliente diz, mas eu vi um papel quase igual ao teu, que custava 1/3 do preço. Ok. Tudo tem uma explicação. Gente, a gente vive num mundo globalizado. Olha o que a globalização fez com a gente nesse momento, né? A gente está tendo uma das consequências dela. A gente vive num mundo globalizado. Nada custa muito menos se for a mesma coisa. Eu acho que isso já está claro para todo mundo, né? Que nada custa a mesma coisa. Qual que é a diferença? A gente está olhando papel de celulose, a gente está olhando papel de Novo, a gente está olhando um papel com designer exclusivo, assinando para uma coleção. A gente está olhando um papel com um designer que foi vendido para mais 2, 3, 4 fábricas. Então, tudo agrega valor, tudo tem um diferencial, né? Até vida falando em designers, a gente tem uma pergunta da Claudine para citar quais designers assinaram e como é que é feito esse convite. Eu acho que cada vez mais, pelo que a gente vê, cada vez mais designers estão assinando, né? A gente tem designers do mundo inteiro, né? Nessas coleções. Então, a gente tem coleções assinadas por vários designers diferentes. Designers mais exclusivos de papel de parede, que tem o seu nome reconhecido na Europa e que aqui no Brasil, como a gente não tem essa cultura ainda, a gente não tem um reconhecimento desse design, né? Mas posso falar esse exemplo que tem ali com vocês, o Fornasete, eu acho que é um designer conhecido já hoje por quase todo mundo e todo o profissional relacionado à arquitetura de interiores tem conhecimento de quem é o Fornasete. O Fornasete, desde 2009, deixa a Colensan retratar suas estampas em papel de parede. E é a única marca do mundo que tem essa autorização, tá? A gente tinha o papel lá dos pratinhos, né? Que todo mundo ama, que eu também amo. Foi tirado fora de linha pela família do Fornasete. Todo mundo pede, Vida, não vai ter o papel dos pratinhos de novo. Não, eles acharam que ficaria too much. Eles acharam que eles têm o pratinho para vender e que não precisa ter um papel que imite o pratinho deles, né? Porque o que aconteceu? Esse papel ele explodiu de vendas no mundo inteiro. E tinha um número X de cópias que podia ser feita. E acabou. A Colensan cumpriu o contrato. E a família do Fornasete, por sua vez, também entendeu que nesse momento não podia mais. Quem sabe um dia nós voltamos a ter, mas é uma coisa que hoje, né, não está ao nosso alcance. A gente tem, por exemplo, uma coleção que foi lançada no ano passado, que comemora os 40 anos da Cordonnet, que é uma marca espanhola que a gente representa com muito amor e carinho. Até vou pegar ele para mostrar. Que ele foi assinado por 40 designers diferentes, designers de produto, designers de objetos de decoração, designers de roupa, mas todos eles designers espanhóis, né? A gente tem uma coleção assinada por um designer espanhol que teve muito em alta e continua, né? Que é o Jaime Rayon, que é um sucesso, né? Então, essa questão, cada fábrica tenta fazer um investimento diferenciado, apostando num estilo que combine com a marca, né? A gente tem com a Colensan também uma coleção que faz muito sucesso, que é a Harmor, que é uma coleção que foi feita uma parceria com uma marca de cerâmicas, né, sul-africanas, e a gente retratou todas as cerâmicas em papéis de parede. Então, isso é uma tendência, né? É aliar produtos, estampas, nomes, né? É uma conexão das coisas. As coisas estão muito conectadas. Tem muita pesquisa, né, Vida? Não é assim, muita pesquisa. Fazer um lançamento. A Nath trouxe a Rita lá da Costa Seda, né? Que é uma designer bem famosa, espanhola, que ela trabalha com coleções aquareladas. Então, esse catálogo ele é todo em aquarela, né? Então, assim, hoje todas as coleções
tem um designer por trás. Todas as coleções de alto padrão, quando a gente fala em papel de parede, tem designer por trás. Não tem como não ter design. E o designer assinando, né? Mas, Vida, muito bom esse nosso bate-papo. Com certeza virão muitos e muitos outros e que a gente continue cada vez mais fortificando a nossa relação e podendo transmitir junto com o produto essa paixão que a gente tem por esse negócio, né? Faz a diferença, né? Eu acho que amor em tudo que a gente faz total diferença e isso aí faz com que a gente construa um caminho muito legal com vocês, nossos parceiros, com os nossos clientes. E trazer essas informações para eles também, eu acho que faz com que todo mundo comece a entender e a ter um outro olhar sobre os produtos e sobre todo um desenvolvimento e cuidado do início ao fim, né? Então, acho que isso aí. Esse bate-papo foi muito legal. Muito legal, te agradecer muito. Caso alguém fique com alguma dúvida que, ao longo da conversa que não foi respondida, a gente pode mandar também direcionado depois no direct. Ah, só um recado bem legal que eu acho interessante, que a Select Paper disponibiliza no site as imagens para vocês colocarem nos seus projetos. Isso é muito interessante, porque eles saem fidedignos realmente ao que eles vão receber. E catálogos virtuais feitos em tempo recorde. Então, nos solicitem que a gente está com um suporte muito bacana da vida de toda a equipe dela para poder atender vocês tanto remotamente quanto presencialmente. E a gente gostaria aqui de finalizar um pouquinho, mostrando, a Cime está aqui, como sempre, nos dando um super apoio, passar um pouquinho aonde a gente tem as aplicações, para que vocês possam enxergar um pouquinho mais aplicação em teto, enfim, parede, escada, para ter uma ideia. Vida, quer falar? Quer dar tchau, Vida? Eu quero agradecer, então, a todos. Agradecer aos meus amigos que eu vi aqui, que estão assistindo a live, os meus amigos pessoais do coração, as minhas revendas, aos arquitetos que sempre me apoiaram desde o início. Tem vários aqui assistindo a nossa live. Quero agradecer a todos vocês. Quero dizer que é um prazer, Márcia, trabalhar contigo e com a Natália, que vocês são ótimas em tudo que vocês fazem, porque vocês têm o ingrediente principal. Vocês amam o que vocês fazem. Vocês têm uma família muito estruturada, cheia de amor. E isso torna as pessoas, sem dúvida, melhores, né, e mais capazes. Então, eu quero agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que, de repente, a gente possa fazer um presencial com muitos arquitetos dessa loja, né? Para a gente falar um pouquinho mais. Logo, logo. Gente, Vida, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela parceria, pela amizade. A todo mundo que está nos assistindo também, muito obrigada. A gente sempre fala, mesmo longe, a gente está sempre pertinho de vocês. Então, contem conosco sempre. E a gente está aqui para dar todo o suporte. A gente está aqui para dar todo o suporte para vocês. O nosso site, como vocês falaram, está ali disponível com todas as imagens. Sigam o nosso Instagram, curtam, comentem as nossas fotos. Sonha nos dias de hoje conseguir, né, através das mídias digitais. Então, eu faço um convite para curtirem o nosso Instagram, curtir o Instagram da Manja Bosco, né, para que todos juntos sejamos mais fortes, né? Essa é a frase do momento. Beijo a todos. Peço aqui e todo mundo curta a loja agora, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijo, pessoal.